É isso aí, Sakamoto. Você fez um paralelo com o desfile da Vai Vai, né, que fez uma crítica à polícia em São Paulo. Diego, na minha avaliação, né, não é o uso de expressões que seriam impróprias para menores de 18 anos que está levando o livro do Jefferson para ser censurado em estados como Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul. Essa é a desculpa. O que incomoda a direita é a crítica à violência policial, especificamente, que é uma das coisas mais fortes do livro. Tem uma crítica ao racismo e uma crítica à violência policial. O pai do protagonista do livro começa o livro assim, não é spoiler, ele é morto, né, numa situação de violência policial, né? Agora, a justificativa dada pela área de educação da gestão desses estados é que os termos não deveriam estar numa obra para crianças e e há trechos que descrevem o sexo. Agora, vamos colocar num ponto. Olha esse trecho, gente. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre você se embriague dos carinhos dela. Você ficou chocado com esse trecho? Pois bem, o trecho não está no avesso da pele, o trecho está na Bíblia. Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E não há notícias que tenham chegado ameaças de morte a Salomão, a quem é atribuído os provérbios, e muito menos que Bíblias sejam retiradas das escolas públicas. Vocês estão entendendo quão ridículo é esse processo? Um trecho, né, de uma coisa. Vamos tirar a Bíblia por causa desse trecho também. Afinal de contas, o que os alunos vão pensar? Os estudantes vão pensar? Então é o seguinte, na verdade, né? Isso sem contar que o pessoal que está bradando e reclamando loucamente não se importa que no dia 7 de setembro de 2022 um sujeito tenha, numa micareta eleitoral em Brasília, gritado imbrochável para si mesmo com um monte de família carregando seus filhos numa celebração do bicentenário da independência. Né? O que acontece é que, repito, não é o vocabulário da vida real presente na obra que ganhou o Jabuti, né, um livro fundamental, como colocou o Jamil, né, que tá, é o problema. O problema é que a história conta a história de dois homens negros, da qual um é assassinado por violência policial no Rio Grande do Sul. Né? E o pessoal dos estados bolsonaristas, né, estão usando isso como justificativa, mas na verdade o que está por trás é isso. Vamos lembrar que tivemos um caso muito semelhante recentemente, quando no dia 10 de fevereiro, no Carnaval, a Vai Vai, em meio a um desfile que homenageava o álbum Sobrevivendo no Inferno do Racionais, né, tinha um bloco que tratava da violência policial, aí que tinha pessoas policiais estilizados do Batalhão do Choque, estilizados como demônios, traduzindo a violência e a repressão policial na década de 90. Afinal, o álbum é de 97, o Sobrevivendo no Inferno. E aí, delegado da extrema-direita veio a público, criticou, bateu na vai-vai. É um pessoal que acha que você não pode ter liberdade para criticar a violência policial. Lembrando que a polícia é uma instituição importantíssima, mas que desvios de conduta precisam ser punidos. Né, e precisam ser criticados. Mas esse pessoal, eles não aceitam isso. O que eles querem liberdade de expressão não é para crítica, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eles querem o quê? Eles querem liberdade de expressão para quê? Para poder justificar ataques e golpes de Estado e depois garantir anistia e perdão para eles sobre isso. Né? Então é o seguinte, para finalizar, Diego, o que eu acho que a gente precisa comentar, né? É que é o seguinte, no dia 10 de maio de 1933, montanhas de livros foram criadas nas diversas praças de cidades na Alemanha, porque o regime nazista queria fazer uma limpeza da literatura e todos os escritos com os quais não concordava, né? Centenas de milhares de livros queimaram até as cinzas, né? Einstein, Mann, Freud, entre outros, foram perseguidos por pensarem diferente. A Alemanha purificou com fogo, tal qual a Inquisição tinha purificado com fogo, a Contra-Reforma tinha purificado com fogo séculos antes aqueles que ousaram discordar. A opinião pública e parte dos intelectuais alemães naquela época se acovardaram e acharam pertinente o fogaréu ou ficaram na sua. Deu no que deu. E hoje a gente vê muita gente se acovardar diante do que aconteceu com Jefferson Tenório, diante de ondas intolerantes e abusivas, né? Diante de pessoas que acham que o Estado tem que calar ideias. Com isso, o Brasil vai criando sua própria fogueira. Se não fizermos nada, ela promete ser grande. Sakamoto, obrigado E por posso hoje. só Oi, completar, Diego? vai lá, Jamil, por favor, desculpe. Essa fogueira vai soltar uma fumaça que vai impedir que todos nós possamos respirar. Essa fogueira, ela mata a própria democracia. Ela não queima livros, ela asfixia a sociedade civil e a capacidade de a gente justamente poder refletir e justamente lidar com essas questões todas. Quando Sakamoto diz, eu acho que de uma forma muito correta, que isso não tem nada a ver com os livros, é exatamente isso. Não é por acaso que essas pessoas nunca leram esses livros. Não é por acaso que existe uma campanha
essa campanha, a gente pode até comemorar que tenha subido as vendas em 400%, mas eu acho que isso não é a questão. A questão é justamente que essa censura ela precisa ser combatida por todos, inclusive por aqueles que não concordam com o livro, inclusive por aqueles que dizem, olha, talvez não, mas não é o caso da censura. A censura é extremamente perigosa, nesse caso, é extremamente perigosa quando ela se transforma num instrumento de ideologia justamente para montar um cenário que a gente sabe muito bem é absolutamente político. Nós não estamos falando nem de literatura, nem da questão do racismo, nem da questão policial, nós estamos falando de uma atitude política que a gente sabe muito bem para onde quer levar. Quando o Sakamoto fala, e só para concluir, fala da questão da censura, não é uma questão nova no mundo, como ele bem colocou. Não é. Agora, vamos procurar quem são os regimes, quem são os governos, quais são os momentos da história em que livros são censurados. Só aí a gente já vai entender o perigo que a gente corre cada vez que a gente decide censurar um livro.